Estamos aqui para entrevistar o professor Gilson Mota, professor da UFRJ. Professor, boa tarde, bom dia, né? Para quem estiver nos assistindo, tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, eu sou Maria Rita, sou responsável pela Companhia Teatro de Roda, sou atriz, professora, produtora cultural e gostaria de pedir para você também, professor, se apresentar, falar um pouquinho, né, de você, do seu trabalho, então a gente começa o papo. Tá bom, perfeito. Bom, meu nome é Gilson Mota, sou professor da Escola de Belas Artes da UFRJ, né? Eu entrei para lá em 2010, eu trabalho são 3 disciplinas, trabalho com teatro de formas animadas, dramaturgia e também estética teatral, que é a minha formação, né? Na verdade, minha formação, eu sou cenógrafo, formação pela Unirio, na década de 80, né? Fui em 89, por aí, e depois eu fui fazer mestrado, doutorado em outra área, que era a área de filosofia, e nesse meio tempo foi bem curioso, porque eu me formei como cenógrafo, trabalhava com umas companhias de boneco, tudo mais, mas eu comecei a trabalhar paralelamente na Funarte, num projeto de pesquisa, de documentação. E eu me encantei com esse mundo da pesquisa, né? Aí eu me interessei em fazer mestrado, essas coisas, devido a isso, né? Mestrado, doutorado, depois. Aí eu entrei para a universidade, eu comecei minha carreira em Pernambuco, né? Foi pós-governo do Fernando Henrique, não tinha concurso, surgiu um concurso para a Federal de Pernambuco, eu fui para lá, aí fiquei 2 anos, se eu não me engano. Aí depois eu fui para resolver voltar para o Sudeste. Aí fiz um concurso para Minas Gerais, para Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu fiquei quase 10 anos lá. Aí em 2010 eu já queria voltar para o Rio, surgiu um concurso, eu fiz. Aí eu voltei em 2010 para cá. Então, já para o UFRJ. Para o UFRJ. Então estou na UFRJ desde 2010, na Escola de Belas Artes, e depois, em 2014, né, quando foi criado esse programa de pós-graduação, comecei que é na outra escola, na Escola de Comunicação, né, da UFRJ. São várias escolas, não tem Belas Artes e Comunicação. Esse curso de pós-graduação é na Escola de Comunicação. Então a minha atuação é mais ou menos essa, né, de pesquisa, né, também, claro, eu sou artista, trabalho com teatro de bonecos, teatro de sombras, particularmente. Eu tenho um laboratório lá na Escola de Belas Artes de Teatro de Animação, né? Então é mais ou menos isso que eu faço. E o interesse pela dramaturgia vem do fato de eu também escrever, né? Porque eu faço, quando a gente está fazendo um roteiro de Teatro de Sombras, necessariamente você tem que pensar uma dramaturgia visual, né? Então, o meu interesse pela dramaturgia vem também daí, né? Do ofício, né? Do trabalho como artista. Que bom, e por isso essa identificação, então, com a SBAT, né? E aí temos que apresentar também aqui nossa parceira de entrevista, sim, Chiquinha Gonzaga, que é a fundadora, né? Uma das fundadoras da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, o que a gente chama de SBAT, que é a sigla Sociedade Brasileira. E então, a partir daí, nós nos aproximamos em função da emenda parlamentar em prol dessa sociedade, em prol da SBAT, né? Mas eu queria te perguntar assim, a SBAT surgiu na sua vida agora ou você já conhecia? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para todo mundo, né? Como você chegou até a SBAT, como a SBAT chegou para você? Não, já conhecia, claro, dos anos 80, né? Quando eu fazia teatro, né? Assim, fora da universidade, tudo isso, então tinha que pedir para os autores a liberação dos direitos autorais, né? Então vinha aqui, mas era mais isso, assim, que eu tinha um contato, foi nesse período. Eu lembro que tinha aqui a Funarte, a biblioteca da Funarte, né? Acho que ainda tem, né? E eu, então eu ficava nesse trânsito, né? Às vezes assim, Funarte, não conheço desse período, né? E depois eu acho que eu cheguei a registrar um texto meu aqui, também, se não me engano, não sei se foi um concurso que teve dramaturgia, não sei, acho que eu cheguei a registrar. Então você é associado à SBAT? Eu não lembro, eu acho que não mais. Foi uma coisa dos anos 80, muito antigo, eu não sei. Isso é uma coisa interessante da gente conferir e até ajustar que assim, o Alexandre Negreiros, a gente está sempre conversando, ele sempre me orienta nesse sentido, né? Que a SBAT, ela não registra o texto, sim, ela arquiva. Quem registra é a Biblioteca Nacional. Sim. Mas por muitos anos a biblioteca fazia esse serviço de intermediar. A biblioteca não, a SBAT fazia esse serviço de intermediar. Ela recebia o seu texto para arquivar e já mandava para
para você, para a Biblioteca Nacional. Então, as pessoas ficaram com essa impressão de que estava registrando na SBAT. Isso, foi isso. Mas a SBAT, ela estava recebendo o seu texto para encaminhar para a biblioteca. Então, a gente tem que conferir se você está na lista dos associados. Era um concurso de dramaturgia, de bonecos, então eu tinha que entrar com pseudônimo. Então, eu não sei, tem muitos anos. Quem é associado é o seu pseudônimo, que você não vai querer nos contar agora. Não vou lembrar, né? Não vou nem lembrar disso. Mas depois eu lembrei disso recentemente, na verdade. Que bom, que bom. Então eu conheci o SBAT nesse período, né? De muito tempo, mas há muitos anos que eu não vim aqui no prédio mesmo. Certo. Então, uma coisa boa da gente também falar, né? Uma vez que a gente está no podcast, o podcast geralmente é só áudio, mas agora a gente também está tendo essa possibilidade de vídeos, né? E você está sempre sinalizando a FUNARTE aqui, porque a SBAT fica na Almirante Barroso, que é ao lado do edifício Capanema, quarteirão, esquina, quase esquina, né? Um quarteirão vizinho com o edifício Capanema, que é do lado. Então, quando a gente diz aqui na SBAT, é porque a gente está no centro do Rio. Exatamente, boa, bem lembrado. Né? Na Almirante Barroso, 97, terceiro andar, que é a sede da SBAT. E nesse momento pós-pandêmico, né, os funcionários ainda não estão em atividade no escritório, a gente tem vindo aqui mais para essas atividades pontuais, mas daqui a pouco a gente vai estar reativando a sede com força total e espero que em breve, né? Nós estamos nesse momento trabalhando juntos num projeto, né? E aí, esse projeto é a emenda parlamentar que a gente conseguiu, né? Aliás, agradecer a Jandira Fegali e o Chico D'Angelo, Benedita da Silva, que são parlamentares que nos ajudaram no sentido de estar apoiando. E aí você foi o professor responsável por assimilar esse projeto, né? E esse projeto, ele está dentro do PPGAC. O que significa o PPGAC? Como é que é isso? Explica pra gente. Como eu estava falando, tem na Escola de Comunicação da UFRJ tem um curso de direção teatral, que acho que deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Acho que completou recentemente 25 anos já. E aí, lá em 2014, uma das professoras, chamada Gabriela Lírio, resolveu, junto com as demais professoras, né, professores, criar essa pós-graduação, que chama-se Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, aí da sigla PPGAC. Foi em 2014. Aí, na época, ela convidou, né, para participar. Eu ingressei no programa, né, porque na universidade é assim, você tem o teu trabalho como docente e como pesquisador, né? E aí, o que acontece? Exatamente nesses programas de pós-graduação que você pode aprofundar pesquisas, pode orientar alunos de mestrado, de doutorado, etc. Então, às vezes tem gente que tem muito interesse em fazer parte dos programas, porque é a possibilidade que você tem de desenvolver uma pesquisa, às vezes com apoio de outras instituições, por exemplo. Né? Então, tem esse lado. Então, esse PPGA, que foi criado em 2014, é um programa de pós-graduação em artes da cena. O que é legal nesse programa... E você que coordena o programa? Não, coordenado, porque como é que funciona? Cada professor, né, pode ficar mais ou menos uns 2 anos, a gente vai alterando, né, a coordenação. Né? Então, é uma escolha, as pessoas se disponibilizam ou não, né, a coordenar o curso. Né? Então, eu fui o 4º coordenador. Né? Então, eles tinham tido... Foi porque agora já tem outra pessoa à frente do PPGAC. O programa em 2020, justamente na pandemia, eu assumi a coordenação. Eu fiquei entre 2020 e saí agora em maio de 2022. Então, fiquei até mais de 2 anos. Né? Então, quando eu tive contato, né, com a emenda, foi devido a isso. Porque, na verdade, a professora Adriana Schneider, que estava ocupando um cargo na Superintendência de Difusão Cultural Ela estava no Fórum Ciência e Cultura. No Fórum Ciência e Cultura, exatamente. Ela estava, então, você estava lá ocupando esse cargo, e aí acho que vocês a procuraram, se não me engano, exatamente, e ela fez a indicação para o PPGAC, para o Programa de Pós-Graduação. O que é legal porque, por exemplo, talvez se fosse outra pessoa, né, ocupando esse cargo, talvez vocês procurassem a coisa não andasse. Tomasse outro caminho, né? Porque
talvez não conhecesse, nem não soubesse. Sim. Né? Então, foi por isso. Então, o mérito disso, desse projeto, é mais da Adriana. Eu, quando vocês procuraram, eu estava nessa função. Aí, claro, eu fui... a gente foi se organizando, fazendo as reuniões. E houve uma identificação também, né? Claro. Que a gente percebe que você tem todo um histórico e tem todo um carinho ao lidar com a emenda também, que a gente sente que há essa identificação. Mas também há muitas responsabilidades. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre quais as responsabilidades que você ficou, afinal você assumiu ali dentro da universidade e assinou por esse projeto. Isso. E aí como é que funciona, quais são as suas funções, existem outros professores envolvidos? Sim. Assim, quando aconteceu isso, né, acho que a sugestão da Adriana, quando os senhores procuraram, era que pudesse, né, através da emenda parlamentar, fornecer bolsa para os alunos, porque nós tínhamos poucas bolsas de estudo. Uhum. Então, uma pessoa, de repente, fazia um curso, né, de mestrado, lá tem um curso de mestrado e de doutorado, né? Nós tínhamos pouquíssimas bolsas. E aí, quando procuraram, falaram, é uma oportunidade, talvez com essa verba, fornecer, né, para os alunos desse apoio, suporte material para os alunos, através de bolsas. Essa era a ideia. Sim. Só que a gente foi observando o projeto, dialogando com vocês, e a gente viu que não era apenas isso. Não é uma bolsa aleatória, né? Porque é um programa de ressignificação, revitalização de uma sociedade centenária. Exatamente. E que tem muito conteúdo e muitas possibilidades também para esses alunos, né? Aí a gente começou a perceber isso, que além de ter uma coisa que seria direta no benefício para os alunos, né, também teria essa coisa de a gente poder, cada professor, cada professora, poder desenvolver um projeto específico junto às BATs. Então nós vimos que tinha um campo que seria interessante para todos nós, né? E aí, claro, passa pela discussão do departamento do programa, acolheram, acharam uma ótima ideia, então, mas de forma assim concreta, 4 pessoas assumiram, 4 docentes. Quem são esses professores? 4 docentes assumiram, né, essa função. Então, por exemplo, tem a professora Alessandra Vanucci, né, que é diretora teatral, dramaturga. Ela assumiu uma parte, por exemplo, ela tem dentro da universidade um grupo chamado LEP, Laboratório de Estética Política. E aí, ela que quis fazer justamente dentro disso, né, pegar os textos dos autores associados às BATs e fazer as leituras dramáticas. Nesse momento ela está até fazendo um chamamento, né, de inscrição para poder conhecer um pouco mais, porque é um volume tão grande, imagina, 100 anos de história, que ela não conseguiria, em tão curto tempo, para a emenda que a gente tem para a execução da emenda parlamentar, ter ciência de todos os autores. Então, a gente fez essa estratégia, né, de ter um chamamento para que os autores se manifestassem. Eu estou dentro do perfil que você precisa. Mas até chegar a isso, né, nesse perfil, teve toda essa elaboração. Não foi pensando, mas que recorte eu vou dar? Porque a ideia era fazer essas leituras dramatizadas, pegar os alunos desse curso de direção teatral, que vão poder atuar, né, e divulgar, exercitar com esse texto, criar as leituras. Então, é um projeto bem interessante. Então, a gente viu aí que já abria também para os alunos da graduação, e não apenas da pós-graduação. Então, já teve esse lado. Então, mais se amplia o projeto, né? Então, essa é uma coisa da Adriana, né? Aí, recentemente, ela fez esse chamamento, que é bem legal. Aí, vamos ver quando é que não sei o prazo dela executar, não lembro agora qual é. Então, esse era um perfil. O outro perfil era da professora Carmen Gadelha, que também já trabalha com uma abordagem mais teórica, né? Histórica e crítica, teórica. Então, ela está assumindo justamente a parte da edição da publicação da Revista das BATs, né? Que é uma revista também tradicional, existe há quantos anos a revista? Vou pedir ajuda dos nossos universitários aqui. Alguém sabe quanto tempo... quando foi a primeira revista? Em que ano teve a primeira edição? Em 1924. 24, mas... E a revista? A partir de 55. Década de 50. Então, ela está retomando, super legal. Agradecer aí a nossa Solange Balbi, que está aqui nos bastidores, né, nos acompanhando, e que é uma parceira nessa parte
de cuidar da história da SBAT, né? Porque a Solange, como bibliotecária, vai ser uma das entrevistadas no próximo podcast. E aí ela tem esse cuidado de estar sempre nos ajudando a preservar, organizar essa história tão importante, né? Pois é, então, sei que a Carmen vai falar desse projeto em breve, né, com vocês, vai conversar com vocês também. Mas aí, por exemplo, então acho que vão fazer 2 edições, 2 números da revista. Que, se não me engano, é o número 520 ou 521, alguma coisa assim. Então, para a gente ter a noção de quantas revistas existem antes dessa, né? Desde 1920 e... Não, 24 boletim, 55 é a revista, né? E aí, olha só que interessante, porque ela vai trabalhar junto com uma equipe daqui das bases, né, para fazer a revista, para colaborar, e alguns alunos, um aluno vai trabalhar diretamente com ela como na editoração, então para ele é uma formação importante nisso, né? E outros vão escrever textos também para artigos para a revista. Então, é uma maneira deles divulgarem os trabalhos deles, o trabalho que é feito lá no PPGAP, né? Então, é bem legal. Então, esse era o segundo perfil, e o terceiro é lá dos docentes, né? É o do professor Manuel Frix, que é um professor que também tem um perfil mais teórico também, ele é professor da Unirio, mas está conosco também no PPGAP. Ele é da parte da engenharia de produção. Aí ele vai trabalhar nessa parte de organização, planejamento com vocês, é um trabalho mais complexo, assim. Ele vai também, talvez ele explique. Ele já tem feito algumas entrevistas com os funcionários, com as pessoas, alguns associados, corpo jurídico, enfim, tá já com trabalho em andamento, né? E entrevistando o pessoal. Então, respondendo a pergunta, então, são 4 projetos de professores. Agora, fora isso, tem toda a parte de vocês, né? Que eu estou assinando, mas tem coisa que, claro, eu só digo, tudo bem, só fico sabendo do que está acontecendo, mas já não tem uma interferência direta, só no sentido de acompanhamento, junto com a equipe lá da FUSB, né? Da Fundação José Bonifácio, que é a fundação que dá o suporte para a gente, para essa parceria, né? Sim. Então a coisa não é feita pelo programa, e sim pela fundação, que vai organizando toda a parte de documentação, burocracia, contratação, tudo feito por essa fundação. Então a gente vai acompanhando, né, esse trâmite, né? Então a minha função é um pouco essa, de ter esse olhar geral para o que está acontecendo, e também tem o meu projeto específico, né, que é o da pesquisa sobre o acervo. Que também está dentro do projeto da revitalização. Isso, perfeito. Que bom. E fala então um pouquinho mais desse seu projeto. Tá. Bom, pois surgiu assim, quando chamaram, né, eu falei, o que eu posso fazer, né? Eu gosto de trabalhar com pesquisa, com documentação, né? E aí surgiu, eu não conhecia o acervo, né? E aí eu fui descobrindo, né, conversa com vocês, né, que é enorme, né, e está sendo reorganizado, parte digitalizada. Eu conheci algumas coisas devido à Biblioteca Nacional, que uma parte está lá, então eu tinha acesso, né. Aí quando surgiu a proposta de fazer, são 2 ações, né, uma parte da ação é fazer exatamente uma pesquisa sobre o acervo, e essa pesquisa sobre o acervo vai gerar um seminário final, né, como que esse seminário vai reunir professores, autores, teatrais e por aí vai. E a outra parte é uma parte mais pontual, que são as palestras com os docentes e com os autores teatrais. Né? Então, certo. Mais ou menos a pesquisa é essa. E esse seminário, ele vai ter uma função específica? Qual como se diz, para que serve esse seminário, né? E qual a diferença entre o seminário e as entrevistas, a participação dos outros professores? Vamos lá. Isso é interessante porque, por exemplo, nós começamos agora a fazer pesquisa, essa parte que vamos chamar de pesquisa do acervo, né? Aqui que nós fizemos, é um grupo, eu tenho 2 bolsistas, que é a Maria Valeiras e o Edson Santiago, que são os bolsistas que estão comigo, e é interessante, eu não sou o orientador deles, tá? A gente pesquisa juntos, no mesmo nível, né? Então, e nesse acervo nós conversamos e pensamos em fazer um recorte específico, ligado, eu tinha interesse assim, por dramaturgia, claro, de teatro de bonecos e dramaturgia de autores e autoras negras. Só que a gente não sabia como estabelecer esse recorte dentro do acervo. Aí pensamos em fazer um recorte mais temporal. E eles se interessaram, eu também me interesso, pela parte da ditadura, né? Da ditadura militar, né? Não do Vargas.
também ser interessante estudar também, mas nós ficamos com dois como períodos. Uma era o período de 68, que pós AI-5. Eles falaram assim, o que acontece pós AI-5? Como é que era a produção dos autores? E fica mais fácil de identificar também, né? É. Porque falar sobre autor negro, ok, mas falar sobre autor que aborda o tema negro já é difícil, porque a gente, mesmo aqui na sociedade, não tinha esse cuidado, essa preocupação de já registrar no cadastro de cada um, né? Qual o tema da sua peça, ou como você se define. A gente também não conhece todos os autores por nome, para saber até poucos dias. Ninguém contava que Machado de Assis, por exemplo, era negro. Sim. Né? E aí, como a gente identificar, descobrir quem é, quem não é, e quem abordou, quem não abordou esse tema. Aí já você, pegando um recorte datado, você já sabe, a partir dessa data, eu sei que aqui tem temas ligados ou interferência desse período vivido, né? Pode aparecer o tema de racismo aí também, pode ser que apareça também, né? Mas todos os temas. Foi uma coisa, né, que é uma consciência da atualidade, né? Dessa identificação por, né, racial, né? Sei lá, no período anterior, não tinha essa clareza, né? Então as pessoas não se identificavam, então todo mundo era pardo, né? Não se dizia negro, né? Todo mundo é pardo. E fica por isso mesmo. Aí você não sabia esse recorte. Até hoje, o IBGE, inclusive, que está já começando um censo, ainda tem essa caracterização, né? Como você se define. Pois é. E aí nós resolvemos fazer esse recorte temporal, pegando esses anos imediatamente após o AI-5. Então nós pegamos, foi em dezembro de 68. Então a gente está pegando um pouco de 68, 69 e 70. Mas a gente não tem uma hipótese de trabalho, assim, não tem uma ideia assim que a gente desconfia, pode ser que tenha acontecido tal coisa. Geralmente nas pesquisas a gente já trabalha num tema, e desse tema você identifica problemas, vou investigar esse tema aqui. Nesse caso, dessa pesquisa, não. A gente está pegando o material todo e está vendo o que vai surgir a partir das leituras dos textos, das críticas teatrais, dos boletins às baixas também. Então, nós pegamos dois períodos, 68, 69, 70, 3 anos, e mais a abertura. Então, a gente está pegando esse período. E você já tem um nome para esse seminário? Que não vai ser o seminário do Programa de Revitalização da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. Pois é, você me deu do seminário, mas para falar do seminário, eu tenho que falar da pesquisa, porque... Então, conta para a gente sobre essa sua pesquisa. Porque o seminário vai ser o resultado da pesquisa. Então, o seminário ainda não está definido o nome? Não tem nada, porque é uma pesquisa que a gente chama assim, meio uma pesquisa cartográfica. A gente está lendo os textos, fazendo uma classificação dos textos por autor, ano, estreia, o recorte Rio de Janeiro, né? Porque, claro, nós pega o Brasil inteiro, mas a gente está pegando só Rio de Janeiro. Então, nós temos mais ou menos, até o momento, separamos 90 textos teatrais nesse recorte. Então, reduz bastante, né? Então, o trabalho começa agora, com esses 90 textos que nós temos separados. E aí sim, pode ser que a gente descubra ou algum texto inédito, uma conversa com o autor tenha alguma coisa que a gente descubra na crítica, alguma polêmica, algum tema que a gente possa chamá-lo para trabalhar, supor. Alguns ainda estão vivos, claro, pega os anos 80, todos estão vivos ainda. Agora, de 68 já é mais difícil, um pouco mais difícil. É isso que eu ia te perguntar, assim, falando de cronograma e de pessoas. Existem já pessoas que você pensa em chamar para participar do seminário? E quando você acha que esse seminário deve estar acontecendo? Bom, vamos lá. Ainda não tem ninguém por esse motivo. A pesquisa ela vai tateando, a gente não sabe ainda o que vai fazer. Então, talvez só daqui a estamos em agosto, talvez daqui a uns 4 meses, a gente tenha uma noção mais clara do que aparece como problema que seja importante de aprofundar no seminário, né? E aí sim a gente pode chamar... A prática da gente na universidade é fazer justamente esses eventos acadêmicos, seminário, essas coisas, né? O artístico, o científico, vamos dizer assim. Só que ele serve para quê? Para a divulgação do conhecimento, né? A finalidade da universidade é produzir conhecimento. Então, é justamente nesses seminários, né, que as pessoas apresentam o que estão pesquisando. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre que a gente vai fazendo pesquisa e às vezes na pós-graduação você vai aprofundando essa pesquisa junto com o diálogo com outros colegas, né? Então você vai gerando textos, né? A partir, né, você vai produzindo textos e gerando conhecimentos novos sobre algum tema.
Aí você... É aí que surge a necessidade da exposição, esse programa o seminário. O seminário, os eventos que a gente tem, por exemplo, nas áreas cênicas, nós temos uma sociedade chamada Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, que reúne pesquisadores do Brasil inteiro. Então, a gente faz esse seminário. Ela é conhecida por alguma sigla? Abraço. É bonitinho. E aí eles fazem um seminário bienal. Né? Tem um encontro científico que é realizado todo ano e um encontro que é nacional. E aí as pessoas vão justamente divulgar os seus projetos. Então, tem setores. Tem o setor de dramaturgia, tem o setor de parte visual, tem o setor de ator, por aí vai. Então, a gente divulga o conhecimento. Uhum. Nesse seminário é uma coisa parecida. O que a gente descobrir nesses textos, legal, vamos chamar então esse autor que escreveu tal texto naquele período para falar sobre, vamos chamar o crítico da época para falar, entendeu? Uhum. Aí você vai juntando, pode ser que tenha algum professor, professora que esteja pesquisando somente um desses autores. A gente vai chama também, aí faz uma roda, né, uma meia redonda e encontra e troca conhecimento, troca as informações. A finalidade do seminário é essa. Sim. Então, eu acho que deve acontecer, pelo nosso cronograma, seria no início do ano que vem, seria março ou abril de 2023, mais ou menos é a previsão, que até lá cobre os 10 meses da pesquisa, né? Sim. 10 meses teria no final, a gente espera fazer até lá, sim. E aí, claro, essas pessoas que estão comigo já produzem textos também sobre, né, o Edson e a Maria, são dois pesquisadores, também já produzem alguma coisa também, a gente vai divulgando. Você falou material. De 2 segmentos, o seminário e as palestras. Ah, sim. E aí, sobre as palestras, o que você pode nos falar? A palestra é um espírito semelhante, assim, né? Inicialmente, quando a gente começou a pensar, né, junto com o Gil Raio sobre essas palestras, o projeto era mais amplo, né? A gente queria fazer, as palestras estavam na pandemia, então a ideia era fazer online, né? E fazer também, quando fizesse presencial, em outras partes do estado do Rio de Janeiro, né? Sul, Norte Fluminense, por aí vai. Então, era fazer palestras e oficinas também. O projeto era maior, tinha oficinas também. Mas aí, como a verba não foi suficiente, né? Então, a gente vai fazer agora só as palestras que vão ser de formato online, né? Isso é interessante da gente falar, né? Que a gente tinha um projeto com um orçamento muito maior, mas em função de não ter conseguido captar, alguns parlamentares até sinalizaram positivo, mas veio a pandemia e aquela necessidade de as verbas todas se voltarem para a saúde, o que era muito justificado, a gente compreendeu, mas acabou que a gente não teve todo o recurso necessário para executar o projeto como gostaria. Sim. A gente teve que acabar otimizando e utilizando, executando o projeto com uma verba muito menor, o que fez com que a gente diminuísse número de bolsistas, né, número de professores, oficinas, as oficinas de outros estados que gerariam novos custos, né? Mas que a gente tem tudo isso ainda com perspectiva para os próximos anos. Inclusive, a gente já veio conversando, outro dia a gente entrevistando o Chico D'Angelo, ele mesmo nos sinalizou a possibilidade da gente, ele mesmo, nos ajudar a falar com os outros deputados, para que a gente possa, então, conseguir para os anos seguintes um desdobramento e chegar nos estados, chegar nos municípios, como a gente pretende, né, como a gente deseja. Então, então as palestras são assim, a gente vai fazer nesse formato online, porque tem um alcance maior, né, claro, né? E vão ser assim, eu tinha pensado, inicialmente seria uma pessoa só, mas eu acho que mais interessante, uma ideia que eu tive, né, de fazer em dupla, como a gente está conversando aqui. Então, supor, 2 autores, né, teatrais que se encontram, vão trocar, né, conversar sobre um determinado tema, ou então um pesquisador que encontra um autor, mas sempre o foco é sempre o texto teatral, né? Que acho que o que é legal é isso. Então, que perpassa tudo isso, como a gente está trabalhando numa sociedade que, como é que chama? Que abriga autores teatrais, né? Então, a gente tem que discutir texto. E aí entra uma discussão legal, que é sobre os formatos que vão se mudando, né? De acordo com o tempo histórico, né? Com o tempo e as estéticas que vão influenciando esse modo de pensar a dramaturgia, né? Então, por exemplo, é possível que nos anos 60, como tinha aquela emergência política da ditadura, a gente encontra um formato de texto, né? E aí uma estrutura, né? E pode ser que encontre, mesmo naquele período, estruturas já diferentes, tentando romper com isso. Pode ser que num outro momento você encontre já um formato que
modelo dramatúrgico, né, que é totalmente diferente desse modelo que tem personagem, diálogo e tudo mais, né? Por aí vai. Então, a nossa intenção é descobrir justamente, dentro desse panorama também, as novas formas, não novas, mas as formas diferenciadas de escrita teatral. Fantástico. Então, as palestras também ainda estão em construção. Sim. Ainda não tem uma definição de quem, nem quando. Não, porque, por exemplo, vai de acordo com esse conceito de dramaturgia, esse conceito ampliado de dramaturgia. Uma coisa é você chamar um autor, sabe, que tinha um tipo de atividade centrada no texto. Outra coisa é você chamar um autor que trabalha diretamente com uma companhia, escrevendo junto com essa companhia. Sim. Outra coisa é chamar grupos que trabalham a dramaturgia coletiva. Outra coisa é, sei lá, pessoas que trabalham com dramaturgia para outras formas, como teatro de animação, por exemplo, que é outra lógica dramatúrgica. Então, vai ser um pouco de acordo com esse formato que a gente vai chamar, que eu pretendo convidar as pessoas, claro, uma conversa com vocês. O que vocês acham disso, né? E é legal também essa construção coletiva, né? Tipo, olha só, tem tal possibilidade de fazer um encontro de 2 autores, autoras. O que vocês acham? Aí a gente vai montando isso juntos, mas o tema, assim, acho que o que tem que costurar e criar essa espinha, assim, essa linha, é exatamente essas experiências com o texto dramático, né? Experiências diferenciadas. É um pouco isso que eu vou tentar, para que as pessoas que estejam, que vão acessar, né, as palestras, possam não ter uma noção diferente do teatro, né? Não uma noção de gestão tradicional, né? Tem esse problema também, né? Como, por exemplo, eu dou aula já há 20 anos na universidade, né? 22 anos. Muitos alunos não têm muito contato com teatro. Eles têm mais contato com telenovela. Então, muito da mente deles é formada pela dramaturgia da telenovela. Muitos não conhecem a dramaturgia teatral. E você tem esse cuidado de levar o aluno ao teatro. Então, a gente tem que mostrar várias formas de pensar, de fazer o teatro, para que essas pessoas que estão chegando na universidade tenham outras referências, não apenas a telenovela. Não é uma crítica à telenovela, estou dizendo que é teatro. É que é um veículo mais imediato, né? Hoje em dia todo mundo tem mais de uma televisão em casa, então... É isso, pessoas jovens, não falam. Então, a ideia é mostrar essa diversidade das formas de fazer teatro. E agora com a internet, então, e os streams, eles vão menos ainda as salas de espetáculo, né? Muito menos. Está mudando muito esse perfil. Então, isso é uma coisa interessante, né, de se pensar. Né? Porque, pensando em termos da própria sociedade, a SBAT, pode ser que tenha um momento, eu não sei como é que eles vão, né, não registrar texto, mas como é que vai ser essa relação, né? Porque já passa por outra via, né? E já não tem muito essa relação. E essa é uma das preocupações, inclusive, que nós temos dentro da sociedade e dentro desse programa de ressignificação, né? Afinal, a gente está justamente buscando revitalizar, mas também ressignificar. Sim. Porque o fazer teatral e o escrever textos de teatro também é muito diferente de 100 anos atrás, quando... Sim, não, de 20 anos atrás, de 15 são mudanças muito fortes, assim, em pouco tempo. Né? Quando nossa parceira Chiquinha procurou formar uma união de autores, era para defender um texto específico que... Hoje em dia, a gente tem várias outras maneiras de pedir uma defesa, né? Por exemplo, agora, a gente tem visto as peças de teatro que estão sendo transmitidas pelos veículos de internet, para não citar nome de nenhum canal, sim. Né? Pelos canais da internet, e que a gente está tendo que dizer, peraí, isso daí também você precisa pedir uma licença, isso aí tem uma autoria, e o autor precisa... ter ciência e autorizar ou não você expor, e por quanto tempo você vai expor esse material na internet, né? Tem isso. Agora também com a pandemia, com essa coisa do teatro, o Aderval chama de quê? De teatro... o Aderval fez o Aderval Freire, que foi uma das pessoas muito atuantes aqui nas rádios. Muito atuante. Né? O Aderval, ele teve à frente da sociedade uma forma... herculeano, eu costumo dizer, né? Porque graças a ele nós conseguimos chegar até onde nós estamos nesse momento. Se ele não tivesse tido todo um empenho e um acreditar, né? Uma crença de que era possível, já teria afundado. Teve até um período, acho que
2013, que ele conseguiu uma matéria de jornal inteira que o título era exatamente isso. A SBAT está afundando e eu vou afundar junto. E isso mobilizou a classe artística. E então ele fez com que as pessoas percebessem a importância da sociedade e se mobilizassem. E hoje estamos aqui. Obrigada, Aderbal, graças à sua força de vontade e acreditar que era possível. Pois é, não, é legal, mas eu mencionei o Aderbal, porque ele assim tem uma começou frase. A pandemia, ele falou dessa coisa, ele falou, isso não é mais teatro, isso que se faz, esse teatro por streaming, esse online, ele falou, não é mais teatro, é uma nona arte, é uma outra coisa, é uma nona arte. Aí eu falei, nossa, é a nona arte. E qual é a sétima? Oitava? A oitava eu não lembro. Agora é engraçado que eu, na época, eu fiz as contas e tem várias teorias sobre essa classificação das artes, né? A oitava eu não vou lembrar agora, assim, mas tem muitas variações. Alguns defendem uma coisa, eles chamam de nona arte de acordo com, não lembro agora a teoria que ele seguia. Mas já criou outro formato de dramaturgia. Um novo fazer teatral, né? Eu mesmo, com a minha companhia, a gente tem no repertório de espetáculos o Romeu e Julieta. Durante a pandemia, nós criamos o Romeu e Julieta Web. Chegamos a fazer uma temporada online. Claro que não era o mesmo Romeu e Julieta, mas é o Romeu e Julieta feito pela companhia Teatro de Roda, dentro do mesmo padrão, só que dentro de um quadradinho e não naquele espaço cênico, né? É um novo Romeu e Julieta. Sim. E aí, agora, finalmente, graças a Deus, estamos voltando ao presencial, né? Mas foi uma conquista muito boa esse online também, né? Sim. Muita coisa. Em vários aspectos, né? Tem essa coisa da transmissão das peças, né? Isso é uma coisa. E também dos encontros, né? Que foram feitos, né? Entre grupos. Por exemplo, eu publiquei agora um livro, junto com o professor Paulo Balardim, lá da Universidade de Santa Catarina, UDESC, é sobre o Teatro de Sombras, chama-se Teatro de Sombras Vivo. Fantástico. O que é isso? Intercâmbio que foi possível graças a esse distanciamento, ter se aproximado pelo... Na verdade foi o seguinte, um grupo lá do Cuiabá, chamado Grupo Penumbra, eles começaram a fazer lives, assim que estourou a pandemia. Eles falaram, vamos fazer o quê? Vamos fazer live. E começaram a fazer live quase todo dia. Durante muitos meses, eles fizeram total, não era todo dia, mas alternava assim, toda semana com certeza. Às vezes 2 por dia, por aí. Fizeram cerca de 50 lives. Com artistas só de teatro de sombras. Brasileiros e sul-americanos e também tem alguns europeus. Esse material é muito rico. E aí, o que nós resolvemos organizar essas lives em textos, transformamos isso em textos. Então, editamos o texto, então é um material que surgiu via pandemia, então tem esse lado, né? Tem um lado que foi péssimo, mas por outro lado a gente descobriu uma maneira de recriar, ou ressignificar, né? Tudo isso, né? Então, esse lado foi importante, né? Obrigado, Fábio. Fábio Pina, um dos nossos grandes parceiros dentro da emenda. Está aqui de contra-regra nesse momento, mas vai ser um dos entrevistados também no podcast, né, Fábio? Nós teremos outros podcasts, né, além desse nosso aqui, em que eu estou entrevistando você como coordenador responsável pela emenda parlamentar que nos proporcionou o programa de revitalização, ressignificação da SBAT, Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. Vamos estar entrevistando também a Solange Balbi, vamos estar entrevistando a professora Carmen Gadelha e a Vera Novello, que são as responsáveis pela revista, e a Ana Veloso, né? As 3 que estão à frente da revista. Vamos entrevistar o Gilray Coutinho, essa voz que nos fala dos bastidores. E vamos entrevistar o Fábio também, né? Que são as pessoas assim à frente dentro da organização do programa de revitalização dentro da emenda. Sim. E assim, acho que a gente precisa sempre agradecer muito por você ter, né, nos apoiado e aceitado e vindo junto conosco dentro desse programa. Eu gosto muito de estar sempre agradecendo, é uma coisa que acho que agradecer nunca é demais, né? Não, é legal, mas também eu estava à frente do programa naquela ocasião, então
A gente discute, né? Tudo que passa na universidade tem essa coisa que é bonita, né? Que tudo vem meio que de baixo, né? Então, tudo passa pela discussão com os colegas, né? Então, eles acataram a ideia, né? Falaram, olha, essa ideia é muito boa, vai abrir várias possibilidades. Então, não foi um mérito meu também, né? Porque eles acharam que era uma boa ideia e eu estava frente, eu tinha que dizer, olha, legal encaminhar a parte burocrática, que o coordenador faz isso, vai encaminhando, né? Então, o mérito não é meu. Imagina. Enfim, alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui dos bastidores? Se a gente pode já concluir. Faltou alguma coisa no nosso roteiro? Confere aí no roteiro. Porque tinha... Quer citar mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu dei conta de falar. Esquecemos alguém aqui, nós? Maravilhoso. Falamos dessa Maravilhoso. do projeto. Acho que foi, né, gente? As palestras nós falamos também, né? Eu acho que é isso, gente. É isso aí, viva a debate. Viva a debate. Professor Gilson, muito obrigado pela sua atenção, sua dedicação. Legal. Obrigado, gente.